A formação profissional tem sido um dos constantes desafios colocados ao SUS. Um dos debates importantíssimos de se destacar é aquele sobre a formação como uma das estratégias vitais para a qualificação da atenção à saúde e da gestão no SUS, e também para a sustentabilidade desse sistema que é hoje expressão máxima das conquistas na área da saúde coletiva e da política pública de saúde brasileira. A formação para o SUS tem hoje muitos pontos a serem fortalecidos. A PNH, Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, tem interferido neste cenário, buscando aproximar as realidades e propor modos inovadores de enfrentá-las. Esse é o foco do debate que começa agora no programa Espaços. Espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater os desafios para qualificar a formação dos profissionais que atuam no SUS, temos o prazer de convidar Tiago Salessi Lins, mestre em ensino na saúde, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal da Paraíba. Luciano Bairros da Silva, apoiador da PNH, psicólogo e mestre em psicologia, e Marcelo Dias, apoiador da atenção básica na saúde mental, psiquiatra e psicanalista. Bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado. Docentes e pesquisadores, em geral, não são formados para pensar o trabalho em equipe, o trabalho interdisciplinar, nem para articular a discussão técnica e gerencial à discussão sobre as diferenças, a democracia, o direito à saúde, a produção de subjetividade e a lógica das políticas públicas de saúde. A formação mais tradicional enfatiza o diagnóstico e o tratamento de doenças pensadas nelas mesmas, em um modelo centrado no médico, nos hospitais, na medicalização. Então, para começar, eu gostaria que vocês avaliassem como a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde tem buscado contribuir para a qualificação da formação no SUS e para o SUS. Vou começar aqui pela minha esquerda. Luciano, bem-vindo. Olá. Como pensar a formação em saúde para o SUS, inclusive articulando já aí as estratégias ou os esforços da Política Nacional de Humanização para isso? Eu acho que a história da formação para a saúde conta um pouco dos separatismos que a gente vai produzindo, né? Então, diversos tipos de fragmentações, de poder separar cada área do saber com um tipo de profissional, né? Ou cada campo de atuação com um tipo de profissional, e cada vez mais a gente vem produzindo especialismos, né? Então, tem cada área hoje, estamos aqui, né, médicos, psicólogos e outras áreas, mas dentro da própria área você tem muitas especialidades, né? Então, cada vez mais a gente vai se individualizando, se distanciando de outras áreas, se distanciando dos próprios colegas para poder produzir um pouco a saúde. E isso acaba acontecendo dentro da própria academia, né, onde os cursos não se conversam, você não tem disciplinas conjugadas entre diferentes áreas. Quando você vai fazer o seu estágio, você só faz o seu estágio com os profissionais vinculados à sua área, né, de formação, não entra em contato muitas vezes com outras áreas. E especialmente isso que você fala, né, da questão de diagnóstico, tratamento, é uma formação muito direcionada só para a clínica e a clínica individual, baseada na cura, né? E que eu acho que a clínica do chamado modelo anátomo clínico, né? Isso, né? Onde você não a clínica ampliada, né? Onde você sempre procura encontrar simplesmente uma queixa e a partir daquela queixa tomar uma conduta, um procedimento e tentar curar aquela queixa, como se o sujeito, a população que você estivesse cuidando fosse só a queixa e não toda uma complexidade assim como todos nós somos de uma certa forma, né? Eu acho que a política de humanização vem desmontar um pouco isso, assim, de dizer que essas coisas são inseparáveis,
né? Que inclusive formação, gestão e clínica é a mesma coisa. Então, se você formar para uma clínica... São faces do mesmo processo. Então, se você tiver um processo de formação muito fragmentado, a clínica daquele sujeito vai ser fragmentada, o sujeito que vai trabalhar com gestão, que passou por aquela formação, vai pensar uma gestão fragmentada também. E eu acho que a política de humanização vai tentar fazer assim, bom, quem sabe a gente opera a partir de outros princípios, ou a partir de outros meios, outras formas de fazer, que ao invés de distanciar, aproximem. Né? Ao invés de particularizar as coisas, integre, né? Ao invés de simplificar, né, ou reduzir, a gente complexifica um pouco essas realidades. E aí você vai tendo uma clínica um pouco mais ampliada, um modo de fazer a gestão mais participativo, colaborativo, né, onde as pessoas, inclusive usuários, muitas vezes possam participar da decisão, né, do que é melhor, né, ou como é melhor organizar aquele sistema para atender as necessidades dessa população. E, inclusive, no sentido de admitir o saber do usuário como um saber válido sobre a própria saúde dele mesmo, né? Tiago, bem-vindo. Queria também te ouvir sobre a mesma questão, quer dizer, como pensar a formação para o SUS hoje, tal como o Luciano estava dizendo, queria te ouvir nessa direção. Eu acho que o Luciano traz alguns pontos bem relevantes e, para além dessas questões também, né, o quanto que o SUS, né, trouxe uma grande modificação do conceito de saúde, concebendo ela como um direito, né, trazendo junto com isso diversos princípios como a universalidade, dando garantia de assistência a todos os indivíduos, né, e como isso trouxe grandes modificações para a prática do profissional no seu cotidiano. Sendo assim, há uma necessidade de readequar a nossa formação, né? Não só dos novos profissionais que estarão se inserindo no sistema, como do corpo técnico, profissional que a gente tem já atuando no sistema, né? Uma grande modificação, então a gente traz essa herança, né, de um sistema centrado na questão hospitalar, biologicista, muito voltado para a cura, tendo o hospital como um grande ícone do seu espaço de atuação. O Sistema Único de Saúde, preconizando o princípio como a integralidade, favorecendo a promoção da saúde até a reabilitação do indivíduo, vai exigir novas posturas do profissional, né? Com que ele possa desenvolver uma dessas grandes ferramentas que a gente tem buscado, né, na formação lá na UFPB, desenvolver a questão da clínica ampliada. O UFPB é a Universidade Federal da Paraíba, né? Sim, justamente. E aí, o que a gente tem dentro da saúde da família, né? A saúde da família ela é uma maneira da gente organizar a atenção primária à saúde, no que no nosso sistema está com grande porta de entrada, preferencial. E seria responsável por grande parte dos problemas, aqueles mais frequentes. Então, a gente procura trabalhar com esses problemas frequentes no indivíduo dentro do seu contexto. Então, o sujeito está no seu cotidiano de vida, de trabalho, inserido nas suas atividades, então ele não é desinserido desse espaço e colocado, posto no hospital. Então, dentro até mesmo a partir do que o SUS foi provocando, nessa necessidade de modificação da formação curricular, né, várias instituições de ensino, movimentos sociais, estudantil, docente, né, se agruparam e fazendo um movimento que culminou na publicação das diretrizes curriculares. Muitas coisas foram postas ali como, né, nortes para a formação. Uma delas, então, seria a inserção mais precoce do aluno, já no início do seu curso, em contato com a comunidade. Mais orgânica, inclusive. Mais, né? Orgânica. Com os serviços de saúde. Privilegiando esse espaço da atenção primária como também um espaço muito potente de reconhecer essas necessidades do indivíduo, né? Para além do que a especialidade ou o campo do hospital determinaria como sendo o isolamento da doença como objeto da saúde está sendo problematizado pelo SUS há 25 anos, tá certo? Então, esse movimento de saúde levar é mais ampla do que isso. O aluno para a comunidade favorece com que você comece a ver essas questões ampliadas do sujeito. E entrando em relação com as realidades sanitárias. Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Bento. Esse primeiro balanço também teu em relação à formação que temos para se atuar no SUS. Eu até pegando um pouco um gancho aqui com o que o Thiago falou, né? Eu acho que o grande desafio hoje, eu até falei um jogo de palavras, seria com a questão da preposição, né? A gente fala muito assim, que informação para o SUS, né? Mas eu acho que o grande desafio é transformar a educação para o SUS em educação no SUS,
né? Essa passagem, essa aproximação, né? Porque hoje a gente vê muito essa distância. Ou seja, que a formação não esteja fora do SUS, então não é para ele. Fora. Né? É com ele, é nele. Com ele, né? Mas não só pensando no sentido, por exemplo, da academia, da universidade, mas também pensando internamente, né? Porque hoje as próprias relações são hierarquizadas, né? Quando a gente pensa em troca de saberes, troca de conhecimentos, né? A gente não pode pensar mais numa troca no sentido assim de que eu vou te dar uma aula, eu vou te passar aquele conhecimento e ponto, né? Outro ponto que a gente pode falar informação no SUS, incluindo o usuário também, porque eu acho que é importante. O usuário faz parte do SUS também, né? Essa questão do distanciamento... entre a universidade, a academia e os serviços. Que foi o que o Luciano falou, né? Eu diria assim que para formar a gente tem que desinformar, né? Mas não tirar da forma. Tirar da forma, desinformar com E, né? Com E, né? Porque essa forma realmente... Até as crianças estão questionando hoje em dia, né? Está todo mundo hiperativo e com déficit de atenção querendo pular fora das escolas porque não aguentam mais e as escolas continuam tentando manter essa tradição ali pesada, né? Um outro ponto que você levantou no início foi a questão da PNH, né? Eu acho que a PNH é educação permanente, né? Nesse sentido que a gente está falando aqui, elas andam muito juntas, né? Tanto no sentido da transversalidade, que eu acho que é um ponto importante, porque hoje às vezes a gente confunde educação no sentido de a gente vai ter um núcleo ali de educação que vai promover aquela formação. Cursos, né? E não é. A educação está presente em todas as situações ali de troca de saberes. Como espaços de rotina, cotidianos, de discussão e reflexão sobre o trabalho concreto, né? A todo momento. A todo momento, né? E um outro ponto que eu acho interessante também é que a PNH, de alguma maneira, a partir do momento que ela olha para a realidade e ela promove um questionamento, ela automaticamente está promovendo uma possibilidade de educação ali naquele né? Então eu acho interessante essa articulação. Tem uma função pedagógica fundamental. Pedagógica fundamental. Né? Então eu acho que tem esse ponto aí de contato. Né? Então, nessa mesma direção, Luciano, se a gente olhar, vocês estão falando de problemas, né? Quer dizer, uma dimensão apartada, a formação dos profissionais de saúde em nível médio e em nível superior no Brasil nunca foi pensada em sinergia com o próprio sistema de saúde, com os modelos e com as políticas públicas de saúde do Brasil. Por onde começar essa conversa nesse bloco e vamos continuar depois, mas por onde a gente poderia interferir nessa lógica, nessa cultura e inverter, transformar essa cultura? Eu sei, vocês já disseram, a Política Nacional de Humanização se coloca um pouco nessa direção, né? Fazendo colocando na roda, botando para conversar atores diferentes, gestores, profissionais, usuários, mas também precisando interferir lá nas universidades. Como fazer isso? Eu acho, a gente começou essa roda de conversa um pouco mais cedo hoje, né? E eu acho que toca um pouco nesse assunto, assim. Mas só vinculando... O Luciano está se referindo, para você que não estava nos bastidores com a gente, que a gente já está conversando sobre o assunto bem antes do programa começar, né? Inevitável, né? E assim, eu acho que o Marcelo fala um termo, né? A questão da formação no SUS, né? Assim, não tem como pensar uma formação para o SUS sem ter passado pelo SUS, mas eu acho que é importante a gente olhar também a forma como talvez esses lugares do estágio, muitas vezes, né, ou de uma intervenção em algum serviço do Sistema Único de Saúde, como é que as universidades têm olhado para isso e como é que os serviços têm se colocado nessa relação. Porque muitas vezes o serviço vai fazer a universidade ou a escola técnica de formação faz um uso do serviço, né, tentando atender o interesse, por exemplo, de uma disciplina ou de um estágio específico, né? Então, assim, quase que é uma relação, uma relação de autoridade ou de quem tem o suposto saber a universidade, então é ela que vai lá e dita como é que Ou seja, uma quer. relação que é uma não relação, né? Tem uma exterioridade, não entra em relação de fato. Né? Uma apropriação daquele lugar que não é dela, né? Para fazer uso para si, assim, né? Que eu acho que a grande questão, assim, fazer a formação no SUS, produzindo uma implicação desse sujeito com esse lugar no SUS.
Tá. E aí eu acho que atende um pouco Também a sua... entra a história aí da corresponsabilidade, não é só lá na atenção diretamente. Então, né? como fazer junto, né, para que você consiga, trazendo esse estagiário, esse aluno, quem quer, até a pessoa a própria população, né, ser convidada a participar do serviço para, de uma certa forma, se implicar que aquilo ali é uma política, que aquilo ali é uma produção de direito e que aquilo não se faz de cima para baixo, mas que se faz no cotidiano. Que aquilo é dele também, né? Que é dele também, que ele faz parte daquilo, que ele se implica, né, se envolve com aquele processo. E aí eu acho que responde um pouco a pergunta que você me faz, né, que assim, como é que a gente produz esse efeito para dentro da universidade, né? A gente ditando também, né, a gente que eu digo nós enquanto trabalhadores, a maioria de nós somos trabalhadores do SUS, né? A gente também ditando assim, bom, o que que a gente quer com a entrada desse estagiário da própria universidade para dentro do SUS? Tá, então assim, só para finalizar assim, só para não desmontar um pouco às vezes essa relação que o Sistema Único de Saúde entra na relação com a universidade, né, de uma certa estar abaixo, assim, né, ficar subalterno aos interesses da universidade. Não, a gente também tem coisa para dizer ou coisa para determinar como é que é essa formação, né, sendo o SUS o principal ordenador da formação. E são esses efeitos que a gente pode, eu acho, produzir, tanto na forma de produzir os acordos com as universidades, quanto trazendo esses alunos e eles próprios reverberando isso para dentro da universidade, criticando os próprios modelos de formação que a gente tem hoje, né? Tiago, eu vou deixar você falar, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Tá certo.